Olá, uma ótima tarde para você. Vereadores se reuniram com representantes da MRS para debaterem sobre a frentona na Vila dos Pescadores e a construção de um viaduto. Presidida pelo vereador Edson Mota, a Comissão Especial de Vereadores esteve reunida na sala de reunião da Câmara Municipal para tratarem do fechamento ou não da entrada da frentona na Vila dos Pescadores. O secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Cubatão, Marcos Quarteroli, esteve presente representando o Executivo, assim como os vereadores Ronaldo da Comissão, Batoré e Xuxa. Daniel Martins, gerente de Relações Institucionais da MRS, esclareceu todos os pontos que foram acordados desde 2015 para a construção do viaduto e o fechamento da frentona e acha importante a continuação do diálogo entre todos. Importante para a gente estar participando junto com a Câmara dos Vereadores, aqui a liderança do vereador Edson Mota, da SEV, da Prefeitura de Cubatão, representantes da comunidade, a importância do diálogo. Nós temos ali hoje, um viaduto construído, uma obrigação contratual de realizar o fechamento da passagem em nível e, logicamente, isso vai ser construído com diálogo, com muito respeito aos moradores que ali habitam, as pessoas que utilizam hoje a passagem. E nada melhor do que essa transparência na relação junto às autoridades municipais e à comunidade para que a gente chegue aí naquilo que nós temos hoje como um compromisso contratual e que a gente faça isso dentro daquilo que nós estamos acordando aqui com todas as partes envolvidas. Um dos líderes comunitários do bairro Ovadinho esteve presente. No telão, vários itens foram expostos aos presentes desde 2015. O termo de compromisso também. Mas a reunião foi proveitosa, segundo o presidente da comissão, o vereador Edson Mota. Mais uma vez, a gente, como a comissão de vereadores daqui da Câmara Municipal de Cubatão, cobramos essas explicações da empresa. Eles foram bem solícitos, vieram até nós, mostraram desde o princípio do projeto, que começou em 2015, até a sua finalização agora no ano de 2024. Como morador da Vila dos Pescadores, também a gente cobra as contrapartidas, entender o que pode ser feito ali de melhoria para a comunidade e continuo me posicionando contra o fechamento da passagem de nível. Agora, o que ficou conversado aqui entre os senhores é o seguinte: não adianta fechar e depois fazer uma passarela. Isso não resolve. Não, a gente pretende cobrá-los justamente nesse sentido, que todas as obras de infraestrutura, assim como passarela, a revitalização da via e outras melhorias, sejam feitas antes dessa possibilidade, que a gente entende que tem um termo contratual, mas ainda tratamos como possibilidade, que acredito que possamos reverter tudo isso. Todas as documentações, filmes foram passados desde lá de trás, desde 2015, para os senhores aqui. Mas o problema tem que ser resolvido urgentemente, e o que deu para perceber é que eles se colocaram à disposição. Não, muito bacana isso, até para mostrar para a população que a empresa está disposta a nos ajudar. Isso foi um pedido nosso, que eles entenderam realmente. Tivemos uma reunião dentro da comunidade, a TV Câmara estava presente na ocasião, e eles realmente reverteram esse pensamento deles, falaram, opa, teve alguma coisa de errado e a gente precisa reverter, e hoje a gente conta com eles como parceiros para nos ajudar nessa luta. E a viagem a Brasília? Muito positiva, conseguimos, graças a Deus, fomos recebidos lá no Ministério dos Transportes, fomos recebidos na NTT e conseguimos pleitear o nosso desejo, do não fechamento da passagem de nível, mostrar toda a nossa preocupação para eles, e acredito que eles entenderam. Vamos juntos conferir outros assuntos do dia. Mais de 5 milhões de eleitores terão seus títulos cancelados, segundo o TSE. Vereador Carioca apresenta requerimento na 16ª sessão ordinária de Cubatão. Teremos ainda as informações do esporte, a previsão do tempo para o seu final de semana. Enfim, sexta-feira, hoje é 23 de maio, vamos juntos em mais uma edição do seu Últimas Notícias, primeira edição que já começou. No
No mês da luta antimanicomial, o Hospital Municipal de Cubatão realizou palestras de roda de conversa sobre o assunto, O secretário municipal da pasta, Márcio Oliveira, participou do encontro, que foi conduzido pelo chefe do setor de psiquiatria do hospital e pela coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil de Cubatão. Foram levadas aos funcionários informações sobre os avanços do campo da saúde mental, incluindo novas práticas terapêuticas e abordagens alternativas ao tratamento tradicional. Ainda na saúde, vamos falar de uma reunião que foi realizada no Paço Municipal de Cubatão. O assunto, a humanização no atendimento, uma solicitação da população ouvida pelos vereadores e que foi levada ao executivo da cidade. Uma tarde de reuniões para tratar da saúde dos munícipes de Cubatão. Assim foi um encontro entre o parlamento e a administração municipal. Na reunião, o prefeito César Nascimento, o secretário de governo Alan Matias, o secretário de saúde Márcio Oliveira, junto dos vereadores Alessandro Oliveira, Ronaldo da comissão e Xuxa, pediram aos profissionais da saúde um atendimento mais humanizado com a população. Perfeito. Não justifica a gente não ter qualidade no atendimento e por isso a segunda parte hoje, foram outros técnicos hoje convocados, para a gente estar dividindo essa responsabilidade com os técnicos de oferecer qualidade, principalmente, uma queixa que a gente tem muito grande, que é a questão da humanização, ou seja, o acolhimento nas unidades de saúde. Então, o que pedimos hoje? Humanização, humanização e mais humanização. Ponto final, sem parágrafo na outra linha. Os vereadores levaram até a administração municipal os anseios que diariamente são cobrados dos cubatenses nas ruas quando o assunto é a saúde no município. Um momento fundamental de trabalho, priorizando a melhoria na área. Com certeza. Isso se chama política pública de qualidade, quando você consegue trazer diálogo entre a Câmara dos Vereadores, o Poder Executivo e também aqueles que estão na ponta trabalhando. E o assunto de hoje é um assunto que é tão importante que nós tivemos que colocar em dois momentos. Começamos ontem, demos continuidade hoje e não vai parar. Na verdade, nós temos uma programação agora mensal com a equipe para falar sobre humanização, que é uma maneira muito importante de acolher a população. Saber que a população tem um anseio e esse anseio tem que ser acolhido. Muitas vezes você não consegue dar a resposta naquele momento, mas quando você acolhe com qualidade, com respeito, a população entende que você está fazendo ali o melhor para trazer saúde e qualidade para ela. O vereador Ronaldo da comissão enfatizou a importância do prefeito ter aberto espaço na agenda para ouvir os anseios dos cubatenses. Primeiramente, eu quero agradecer ao prefeito César, que hoje ele fez 2 reuniões, uma na parte da manhã com o pessoal que é da área da saúde, os responsáveis, as empresas responsáveis pela saúde de Cubatão, e agora ele fez com os funcionários, cobrando desses funcionários o empenho, de que forma atender a população dessa questão da saúde. Ele foi muito rígido nessa cobrança, é que nem ele falou, ele precisa de pessoas que têm compromisso e que gostam de pessoas para estar atuando na área da saúde. Para mim foi muito produtiva, essa reunião vai estar acontecendo agora mensal, que é de extrema importância, com o auxílio dos outros vereadores que participaram também. Então parabenizo o prefeito mais uma vez por esse empenho da gente estar buscando essa melhoria na questão da nossa saúde. Se inicia hoje uma campanha de vacinação para trabalhadores da indústria e do setor bancário do nosso país. Uma boa, já que aqui em Cubatão tem diversas dessas indústrias. Essa ação é uma parceria do Ministério da Saúde com o SES e a Federação Brasileira dos Bancos. A meta é vacinar até 1 milhão de trabalhadores das indústrias e mais de 360 mil bancários. As vacinas disponibilizadas incluem imunizantes contra a febre amarela, tríplice viral e hepatite B. Olha, encerrou o prazo, gente, para a regularização na situação do título de eleitor. Nós fizemos uma reportagem, a repórter Cris Castanheira foi até o cartório e olha só, com isso, mais de 5 milhões de eleitores terão seus títulos cancelados. O Tribunal Superior Eleitoral informou o cancelamento de mais de 5 milhões e 300 títulos eleitorais de pessoas que faltaram às últimas 3 eleições sem apresentar uma justificativa ou pagamento das multas, conforme informamos aqui no jornalismo da TV Câmara Cubatão. O prazo para regularizar a situação se encerrou no último dia 19 de maio. Ainda assim, esses eleitores têm a última chance de regularizar essa situação eleitoral. É necessário comparecer em algum cartório eleitoral ou acessar os meios pela internet
e fazer o requerimento até 29 de maio. Será o juiz eleitoral que irá decidir se cancela ou não o documento, baseado na documentação anexada ao processo. O TSE informou também que o cancelamento não será comunicado de maneira individual. É o próprio eleitor que tem que acompanhar sua situação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, gente, como eu mesmo acabei de dizer para você na reportagem, corre, a última chance, ainda dá tempo. Vai na internet, procura os meios e se regularize a sua situação eleitoral, né? É muito bom para você ficar em dia e não ter aí problemas com a justiça eleitoral. A partir de agora, o INSS passa a exigir biometria para liberar novos contratos de crédito consignado. Essa medida adotada tem como intuito principal evitar fraudes. Os beneficiários devem instalar os aplicativos Meu INSS e Gov.br no celular. Os aposentados e pensionistas precisam realizar o cadastramento biométrico usando o reconhecimento facial ou a impressão digital via aplicativo, onde também consultam instituições financeiras e as taxas de juros. Depois do intervalo, o vereador Carioca apresenta requerimento solicitando a criação de uma comissão especial de vereadores. Frente fria avança pelo estado de São Paulo, como já vimos, a chuva chegou e ela vai continuar aqui no litoral. Para você, TV Câmara Cubatão, no Facebook, YouTube e também Instagram. Fique com a gente, até já! A gente só lembra da doação de órgãos quando quem precisa é alguém muito importante. É uma estrela da TV, seu melhor amigo, sua sobrinha, seu tio mais querido, sua mãe, você. Se você quer ser doador, declare sua vontade para a sua família. Para você, já estamos de volta com o seu N1. Na última sessão ordinária, o vereador Carioca apresentou um requerimento solicitando a criação de uma comissão especial de vereadores. Mais detalhes agora com Washington Luiz. Na 16ª sessão ordinária, o vereador Carioca apresentou um requerimento solicitando a formação de uma comissão especial de vereadores para tratar junto com a Fiesp, Unigel, CETESB e demais entidades de Cubatão para o conhecimento do plano de reestruturação do grupo, em particular, referente à unidade Unigel Cubatão. Que tivemos a informação de uma ação extrajudicial, onde a empresa decidiu fechar algumas unidades no Brasil e a primeira informação que chegou em uma das unidades era Cubatão. Então nos preocupamos com funcionários, também com o impacto ambiental dessa empresa. Sabemos o produto que essa empresa trabalha, altamente perigoso, altamente cancerígeno. Então não é assim, vou embora da cidade, ou se não vai embora e vai permanecer, como está a preocupação dessa empresa com o meio ambiente, como está a preocupação dessa empresa com o impacto ao nosso meio ambiente. Acabamos de receber um selo agora, se tornamos símbolo de ecologia e não podemos deixar passar desapercebido. Há pouco tempo atrás tivemos aí a Iara desativando 2 unidades, fomos pegos de surpresa por esta casa. Dessa vez não, iremos apurar, iremos acompanhar. Teremos novidades já aí, quando iremos convocar a CID-CESP, iremos convocar também a empresa com seus representantes e também alguns ambientalistas que virão convocados por essa comissão, né? E, com certeza, a CETESB, que é o órgão responsável por essa medição. E como nós já percebemos, gente, a chuva chegou. Nós vamos acompanhar imagens de hoje cedo, lá do Pier do Jardim Casqueiro, tá? Uma frente fria avançou aqui pelo estado de São Paulo e provocou toda essa condição climática, tá? Que foi confirmada pela Defesa Civil Estadual. Segundo a própria Defesa, será uma chuva de moderada a forte. O sistema atmosférico contribuirá para a quebra do bloqueio que vinha predominando aqui na nossa região, né? Como a gente vinha trazendo ao longo dos dias anteriores. A Defesa Civil diz ainda, né, que aquela tradicional recomendação precisa ser tomada em relação a riscos aí, em áreas de riscos, né, quando essa chuva de moderada a forte vier a cair aqui na nossa região, principalmente em regiões mais vulneráveis, né, mais suscetíveis a essa grande chuva forte. A gente acompanha aí essas imagens
da chuva aqui na nossa região, os termômetros marcam agora 21 graus aqui na cidade de Cubatão, a mínima para hoje é de 19, tá? E tem essa grande chance, 95% na precipitação de chuva aqui para a nossa região, então é a chegada de um final de semana chuvoso, como nós vamos conferir agora as temperaturas para o sábado e o domingo com a repórter Cris Castanheira. O sábado amanhece com sol entre nuvens e a previsão de pancadas de chuva ainda pela manhã e à tarde. As temperaturas marcam mínima de 18 e máxima de 23 graus. Venta leve em todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 77% e 98%. O domingo será de sol pela manhã com nuvens surgindo no decorrer do dia. Não há previsão de chuva. Os termômetros têm variação entre 17 e 25 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 92%. E agora vamos falar de esporte com o Lucas Sena. Muito bem, então, vou receber o Seninha que já está por aqui. Meu amigo Chega Mais, boa tarde para você. Boa tarde, Jeff. Tudo bem? Como é que você está? Tudo certo? Tranquilo? Tudo numa boa. Bora lá, então, a gente começa falando de esporte com um assunto delicado, Sim. né? Já envolvendo a presidência corintiana relacionada à prisão, é isso? Exatamente. O que está acontecendo lá com o Coringão? Então, Jefferson, o que está acontecendo com o Corinthians? Né? O Corinthians, infelizmente, não está saindo dos campos e indo para o lado policial. Né? O que está acontecendo? O Corinthians, na verdade, o presidente do Corinthians, né, Augusto Melo, ele foi indiciado por 3 crimes pela Polícia Civil. Estou pegando aqui a colinha. Foi por furto, lavagem de dinheiro e associação criminosa no inquérito que apura irregularidades, né, no contrato da equipe corintiana com uma casa de apostas. Né? Para quem não se lembra, foi uma casa de apostas que entrou na equipe ano passado, não é a desse ano, é a do ano passado, e ela teria feito o maior contrato da história do futebol brasileiro, 370 milhões de reais. Mas o que acontece, Jefferson e amigos de casa? Essa associação, né, na hora que teve esse contrato, o relatório da polícia mostra que parte da comissão paga pela casa de apostas foi um contrato de patrocínio do Corinthians repassada por uma empresa que faz gestão de carreira de atletas. Até aí, tudo bem, né, em relação a esses meandros. Mas o que acontece? Essa empresa está ligada, é um dos braços, né, segundo o inquérito da Polícia Civil, é um dos braços de uma facção criminosa aqui do estado de São Paulo. E isso foi, se a gente for acompanhar já no âmbito policial, teve aquele delator, né, digamos assim, que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos e ele, nessas delações, ele entregou, digamos assim, esse contrato. Então, saiu do campo policial, foi para o futebol, porque esse meio campo feito por essa empresa envolve justamente a diretoria do Corinthians. Agora ele foi indiciado, se foi indiciado significa que ele sabia o que estava fazendo. Tanto é que hoje ele vai dar, né, segundo, claro, o relatório da Polícia Civil. Hoje ele vai dar uma entrevista coletiva, Jefferson e amigos de casa, principalmente os corintianos, às 3 horas da tarde, e ele vai falar sobre essa investigação. E segundo a Polícia Civil, Jefferson, o Corinthians, a instituição Corinthians, foi a mais lesada nesse contexto. Então, dá para ver que a investigação mostrou que o problema todo é entre o presidente, os intermediários e essa empresa. Uma situação delicada, né, que infelizmente vem a manchar, né, o nome do Corinthians, a imagem corintiana, por se tratar nada mais, nada menos que o presidente do time, né, envolvido, como o Lucas falou, com um escândalo policial. Agora me chama a atenção, né, essas casas de apostas, está no futebol, está em CPI em Brasília, é algo que está dominando o nosso país, a gente tem que realmente ver onde iremos apostar, se realmente devemos utilizar esse tipo de mecanismo de aposta, né, Serinho? Pelo que a gente vê, é só, digamos assim, a ponta do iceberg, né? Como você muito bem falou, a CPI das bets, agora nós vemos um patrocínio envolvido na questão policial. Então, assim, acho que a gente tem que parar e refazer toda a rota, né? Não na questão do patrocínio, até porque é uma empresa, ela pode patrocinar, mas a influência que ela tem, né? Até porque se a gente for ver confronto de interesses, né? Casa de apostas dentro de um esporte, que é o principal lugar ali onde movimenta o lado financeiro, é meio complicado, né? Um momento perfeito para a gente recalcular a rota. Perfeito. E a gente continua com o esporte por aqui, porque o Palmeiras fez a lição de casa, né? E ganhou do Ceará
Lucas Sena. Exatamente, Jeff. Ganhou do Ceará e o Estevão, né, um menino de ouro palmeirense e quiçá o futuro da seleção brasileira com destaque, né? O jogo foi truncado ali no primeiro tempo, no segundo tempo o time do Abel Ferreira deslanchou, né? Tanto é que o primeiro gol ali teve participação do Estevão. O Estevão recebeu a bola dominada, entrou na área, o zagueiro do Vozão, né, do Ceará, pegou ali no pé de apoio do jogador do Palmeiras. Anderson Daronco, o juiz da partida, não tinha dado nada, o VAR chamou, ele foi no VAR ali, ficou olhando na telinha, deu pênalti. Estevão sofreu pênalti, foi lá e bateu. Só que nessa, Fernando Miguel do Ceará defendeu, mas na sobra, Estevão foi lá e balançou as redes do Alviverde. Logo depois, adivinha quem fez o gol? Estevão recebeu a bola na esquerda, pegou dominada, foi, dominou, passou o pé, fez a pedalada e bateu forte esquerda no canto alto do Fernando Miguel. 2-0 Palmeiras. Ele foi substituído, foi ovacionado como merece, até porque ele é uma das joias do Palmeiras e foi muito bem na partida. E aí, não satisfeito, Mike levantou a bola na área, o zagueiro Marlon tirou muito mal, sobrou para Flaco Lopes pegou, fez o giro, bateu forte, dando números finais à partida, 3-0 Palmeiras. Palmeiras que tinha ganhado o primeiro jogo, Jefinho, no agregado 4-0, classificação garantida e se juntou a Corinthians e a São Paulo, os três da capital, passando para a próxima fase. Está na vida boa, né? Diferente de outros times, porque nos pênaltis o Santos é eliminado pelo CRB e Matheus Albino aí foi o nome do jogo. Exatamente, Jeff. O Matheus Albino, o goleiro do CRB, foi o nome do jogo, porque a gente, para poder entender que ele foi o nome do jogo, a gente tem que fazer um panorama rápido, né, da partida. Primeiro tempo, um jogo muito truncado, o CRB defendendo muito bem, o jogo ali pelo meio de campo, o Santos também não conseguia ir. O CRB teve chances, o Santos se defendeu muito bem e o CRB se defendeu também muito bem quando o Santos investia no ataque. Aí veio o segundo tempo e aí teve, digamos assim, que a mudança, né, a chavinha. O Neymar, depois de 36 dias, voltou para o elenco santista e a gente tem que ser justo, né? A gente aqui brinca, mas traz algumas críticas, principalmente você, né, Jefinho, que é um fã do Neymar, faz alguns apontamentos extremamente válidos. Ele deu outra cara para a partida. Em 2 minutos, ele simplesmente criou 2 oportunidades, que nós vamos acompanhar agora. Uma com o Souza, o lateral esquerdo santista, e um cruzamento para Tassiano. E aí, Matheus Albino foi lá e começou a aparecer. O Santos criou mais volume de jogo, conseguiu chegar mais ao ataque, conseguiu até finalizar mais, e Matheus Albino foi fazendo as defesas, Só que o CRB podia, Jefferson, ter feito o gol e nem ter ido aos pênaltis. Teve uma jogada ali pela direita, a bola cruzou a área, não tinha nenhum jogador santista marcando o Mikael, mas o Mikael foi lá, falou, eu quero mais emoção, vou levar para os pênaltis. Ele acabou perdendo o gol assim, ele estava frente para o gol, estava escancarado, era só ele parar e empurrar a bola para as redes, que não aconteceu. Sendo assim, a decisão foi para os pênaltis. E aí os primeiros cobradores, tanto do CRB quanto do Santos, foram lá e converteram. Igor Meritão para o CRB e Neymar Júnior foi lá e abriu o marcador. Aí foi indo para os pênaltis, foi continuando, só que o que aconteceu? Brazão defendeu a cobrança de Fernando Miguel e aí a chance do Santos ir para frente, Guilherme foi lá e mandou a bola para fora do estádio. Alguém que mora ali deve ter pego a bola porque ele bateu muito mal. Nessa sequência, os times foram alternando, foram cobrando as penalidades. E aí chegou a vez do zagueiro santista Zé Ivaldo. Na hora que foi a vez do Zé Ivaldo, ele foi lá, bateu, Matheus Albino defendeu. E assim, Santos eliminado da competição, Jefinho. Tá certo, você falou aí que o Neymar voltou trazendo oportunidade, Sim. né? Como diria a mamãe, ele não fez mais do que obrigação, né? Bom, vamos encerrar aqui o nosso N1 também, o nosso bloco de esporte. Seninha, muito obrigado pela sua participação. Você volta logo mais, é isso? Isso, eu volto logo mais às 6h15 com mais informações do esporte, trazendo até sobre a coletiva do presidente do Corinthians, mais informações de Cubatão e do Legislativo também para quem vai nos acompanhar na segunda edição do Últimas Notícias. É isso, então. Eu fico por aqui, não retorno na segunda-feira. Para vocês, um bom final de semana. Olha aqui, até terça-feira. Segunda, Lucas Sena estará com vocês aqui nas 2 edições do nosso UN, também pelas redes sociais, hein? Exatamente, Jefinho. @TV Câmara Cubatão no YouTube, Instagram e Facebook. Uma ótima tarde para você, um bom fim de semana e um bom fim de semana para você, Jefinho. Muito obrigado, um excelente final de semana a todos. Até terça-feira. Tchau. Tchau.